íntegra desse texto, dessa carta apreendida pela PF, texto chamado de discurso pró-golpe. Você vem aqui comigo para o nosso telão, não esquece aí de deixar o seu like, que o UOL traz então a íntegra do texto apreendido pela PF. Vamos lá então a íntegra para a gente entender melhor o teor golpista também desse documento, dessa prova contra Jair Bolsonaro. Abre aspas. Ordem e progresso. O lema de nossa bandeira requer nossa constante luta pela segurança jurídica e pela liberdade no Brasil, uma vez que não há ordem sem segurança jurídica, nem processo sem liberdade. Nossa Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã, reúne normas gerais favoráveis à segurança jurídica e à liberdade da sociedade, na medida em que os direitos e garantias, como o direito à vida, à liberdade, à igualdade, princípios fundamentais como o devido processo legal, contraditório e a imparcialidade, e remédios constitucionais como o habeas corpus e o habeas data, foram criados pela Constituinte em linha com os interesses de todos os membros da sociedade brasileira. Sem dúvida, nesse contexto, a ideia de justiça para o direito do Estado presume que o poder emana do povo e que a realização da justiça é um imperativo para a sociedade e os agentes públicos. É dizer, numa perspectiva constitucional, a ideia de justiça para o direito depende de leis justas e legítimas no Estado democrático de direito, e a contradição, como agir de forma golpista e defender o Estado democrático de direito. Continuando, assim como de decisões judiciais justas e legítimas. Para tanto, devemos considerar que a legalidade nem sempre é suficiente. Vejam só, por vezes a norma jurídica ou a decisão judicial são legais, mas ilegítimas por se revelarem injustas na prática. Isso ocorre quase sempre em razão da falta de constitucionalidade, notadamente pela ausência de zelo à moralidade institucional na conformação com o ato praticado. Devemos lembrar que a Constituição Federal de 88 inovou ao prever expressamente princípio da moralidade, o caput de seu artigo 37. Esse princípio constitucional de inspiração humanista e iluminista surgiu na jurisprudência do Conselho de Estado francês há mais de 100 anos, como forma de controle para o desvio de finalidade na aplicação da lei. Para além do seu reconhecimento e aplicação na França, o princípio da moralidade também vem servindo de baliza para o exercício dos agentes públicos em outros países. Há evidência, de forma louvável, para esse precedente. A Constituição Federal de 88 converteu a moralidade em fator de controle da legalidade, inclusive quanto à interpretação e aplicação do texto constitucional e das suas lacunas, justamente para conferir a justa e esperada legitimidade aos atos praticados pelos agentes públicos do Executivo, Legislativo e do Judiciário. Insta dizer que o princípio da moralidade institucional presume a probidade de todo e qualquer agente público, ou seja, sua honestidade e lisura. Ele proíbe o desvio de finalidade enquanto arbitrariedade supralegal. Enfim, não permite que leis e ou decisões injustas sejam legitimadas por atos autoritários e afastados do marco constitucional. De modo geral, todo servidor público, seja ele o ministro do Supremo Tribunal Federal ou um gari de uma cidadezinha do interior, deve atuar sempre de acordo com o princípio da moralidade institucional. Deve atuar de forma íntegra e legítima, sempre de acordo com a justa legalidade. O servidor público no exercício da magistratura não pode aplicar a lei de forma injusta, ou seja, contra a Constituição, em especial de modo contrário ao princípio da moralidade institucional, isto porque esse mandado constitucional não pode ser afastado, nem ter o seu alcance mitigado, deve sempre ser considerado aplicado. Do contrário, teremos uma ação ilegítima. E aqui o discurso é longo, cita alguns pontos relativos aos nossos tribunais superiores eleitorais, tentando dar argumentos jurídicos para essa intervenção no nosso Estado democrático de direito. Aí tem também um resgate histórico. A carta é bem longa, mas é concluída com esse parágrafo que eu vou ler agora para vocês. Afinal, diante de todo o exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado democrático de direito, jogando de forma incondicional dentro das 4 linhas, esse trecho parece que foi até o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro que incluiu, porque ele repete muito isso. Com base em disposições expressas na Constituição
Constituição de 88, declaro o estado de sítio e, como ato contínuo, declaro operação de garantia da lei e da ordem. Está aqui, então, a finalização desse que seria um discurso após a implementação de uma intervenção na nossa democracia.